Amados, vamos começar a nossa pregação e hoje nós estamos diante de mais um texto importantíssimo para todos nós. Não sei se vocês vão perceber, mas hoje o louvor ele foi praticamente a mensagem dessa manhã. Ela praticamente cantou o que vai ser pregado para nós essa manhã. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1. Hoje nós veremos do versículo 17 até o versículo 23. Amém, amados? Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos inimigos do entendimento pelas más obras que praticavam, agora, mediante a sua morte, para apresentá-los deles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. E que essa manhã, Pai, possamos sair daqui edificados, Senhor, transformados, Senhor, sabendo, reconhecendo quem tu és, Senhor. E que possamos cada vez mais, Senhor, nos render a ti, Senhor. Reconhecendo, Senhor, que tu és o centro de nossas vidas, Senhor. Que todas as coisas, Senhor, se convergem para ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amado, nesse texto, Paulo está exaltando a supremacia de Cristo sobre toda a criação. Ao mesmo tempo, a sua suficiência para a redenção e reconciliação do homem com Deus. Vemos que Cristo não é apenas o Criador, ele é o sustentador do universo, mas também o reconciliador, o Redentor com o Pai. Antes de nós começarmos essa exposição, eu quero fazer duas perguntas para você, você não precisa responder, mas que durante a mensagem você possa encontrar uma resposta verdadeira na sua vida. A primeira é: quem é o centro da sua vida? A segunda, o que dá sentido à sua existência? Nós podemos ter, talvez você pode ter pensado, e podemos ter vários tipos de respostas, e que na maioria nós vamos incluir nossa família, nosso trabalho, nosso negócio, até mesmo o ministério. Mas o apóstolo Paulo, ao escrever aos Colossenses, nos mostra que só existe um centro verdadeiro para todas as coisas. Cristo Jesus, o Filho de Deus. Como nós já vimos aqui anteriormente, a igreja do Colosso estava sendo pressionada por falsas doutrinas que diminuíam a glória de Deus. Alguns diziam que Jesus era uma criação de Deus, ou seja, estava submisso a ele. Outros diziam que ele não veio em carne, e se ele não veio em carne, o seu sangue seria impossível redimir alguém através do seu sangue. Então, alguns ensinavam que era preciso buscar revelações
extras. Outros diziam que a salvação exigia práticas religiosas adicionais. Jesus Cristo, ok, mas você precisa fazer mais isso. Você precisa ter mais esse entendimento, esse conhecimento. E interessante que essas revelações extras eram somente para algumas pessoas. Nem todos poderiam ter essas revelações. Então aqueles homens, eles possuíam os gnósticos, eles possuíam essa nova revelação, no qual ele moldava a salvação do homem. Mas Paulo levanta a sua voz e proclama: Cristo é suficiente, Ele é supremo. Acabamos de cantar isso aí. Ele é Senhor sobre todas as coisas, o único mediador entre Deus e os homens, o único. Nós vemos aí que muitas igrejas possuem alguns atalhos. Peça para a mãe que o filho obedece. Já escutaram isso alguma vez na sua vida? Irmãos, eu quero falar que essa mensagem, ela é urgente para nós. Para a igreja atual. A igreja contemporânea, ela precisa ser sacudida. Ela precisa ser transformada. Nós precisamos ser homens e mulheres alegres, homens e alegres, no sentido da alegria de poder fazer parte daqueles que foram escolhidos pelo Senhor. Nós precisamos ser aqueles que se alegram quando alguém desperta do seu sono e reconhece Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Nós precisamos, amados, ter essa vontade, esse fogo. Nós pregamos numa quarta-feira sobre o avivamento. O avivamento não é nós sairmos cantando ou fazendo alguma coisa. Avivamento é quando a igreja se arrepende dos seus maus caminhos. E o Espírito Santo começa a agir. E a partir desse momento que o Espírito Santo começa a agir, a igreja ela é constrangida. A igreja não se cala, a igreja caminha, a igreja anda. A igreja vai no seu ide. Todos nós temos uma missão do ide. Ide pregar o evangelho. Isso foi uma comissão que foi dada aos discípulos. E nós hoje também temos essa comissão de ir e pregar o evangelho a algumas pessoas. Certo? Algumas pessoas? Todas as pessoas. Todas as pessoas. Esse é o nosso papel, amados. Não estamos aqui apenas nos alimentando. Nós estamos aqui nos preparando. Nós estamos aqui sendo alimentados, Senhor, para podermos sermos instrumentos de Deus. Não estamos somente enchendo a barriga. Estamos sendo preparados para uma grande missão de pregar que Cristo é o sustentador do universo. Versículo 17 diz: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Cristo não é uma criadora, não é uma criatura, mas é o Criador eterno. Ele é antes de todas as coisas, sua existência é eterna. Ele é eterno antes de todas as coisas. João, no capítulo 1:3, logo no início de João, ele vai falar: no princípio, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas só permanecem em pé, porque em Cristo tudo subsiste. O universo não sustenta leis cegas, mas pela ação contínua do Filho de Deus.
A nossa vida, o nosso fôlego, a nossa saúde depende dele. Cristo está presente em todos os lugares e tudo aponta para ele e depende dele. Essas verdades, amados, elas só são encontradas no livro de Colossenses. Essa verdade aonde Cristo, ele é o dono do universo. Muitas vezes estamos acostumados que a gente fala que Deus é o dono do universo. Aqui, Cristo se coloca como o Deus completo. 100% homem, 100% Deus. Ou seja, todas as coisas, o ar que nós respiramos, ele é sustentado por Cristo. Cristo está no controle de todas as coisas na sua vida. O universo não é mantido por acaso ou por leis da física, mas pela poderosa palavra do Filho de Deus. Haja luz! A criação nós vemos ali. Paulo coloca como Jesus o Criador de todas as coisas. Nele, por ele, para ele. Isso significa, amados, que nós estamos aqui essa manhã. Acordamos vivos. Porque o nosso coração é sustentado pelo Senhor. O sol que nasceu essa manhã, está raiando o sol agora ali, ele só nasce toda manhã porque Cristo ordena. Nada escapa do seu governo. Cristo sustenta o universo, ele sustenta a nossa vida. Hoje nós vamos sair daqui sabendo quem é Cristo, quem é Jesus. Não apenas tendo aquele entendimento raso de quem é Jesus, mas sabendo quem ele é, o soberano sobre todas as coisas. Se alguém perguntar quem é Jesus, Jesus foi aquele que morreu na cruz para que os seus fossem salvos também. Mas hoje você vai sair reconhecendo aqui que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. Toda língua confessará que ele é o Senhor. Sobre todas e sobre tudo e todos. Amados, e algo seguinte que nós temos que entender quando enfrentamos dias difíceis. Podemos crer que nada foge do controle do Senhor e do cuidado dele. O Senhor não está só diante das coisas boas, ele está no controle de todas as coisas, nos guardando, nos levando. E é isso que nós temos que entender. Todas as coisas estão no controle do Senhor. Todas. O versículo 18 diz que ele é a cabeça da igreja. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia sobre todas as coisas. Acabamos de cantar isso. A igreja, amados, não é essa sala que está alugada. Não é uma construção, não é um prédio. A igreja é o corpo de Cristo, somos nós. Nós somos igreja aonde nós estivermos. Detalhe, nós fazemos parte de um corpo. Por isso nós falamos que eu não posso ser igreja sozinho. A igreja é um conjunto. Por isso quando nós falamos e insistimos para que você esteja junto, para que o nosso corpo não falte um membro, para que um cante, para que um fale salmos, para que o outro possa, na verdade, nos servir e servirmos. Não convidamos apenas para você participar de uma reunião na igreja. Nós convidamos você para participar da comunhão dos santos, dos separados. Já percebeu o privilégio de você estar numa igreja, o corpo de Cristo, fazer parte do corpo de Cristo? E perdoa-me a maneira que eu falo.
Você conseguiria viver sem um braço, sem uma perna? Nós temos aqui pessoas que têm deficiência visual, mas pela graça de Deus, estão na igreja, porque o Senhor abriu os olhos espirituais. E muitas vezes temos olhos, temos pernas, temos braços. E quantas vezes recuamos? Quantas vezes falamos, Senhor, eu só preciso de estar um pedaço, eu só preciso de uma parte do meu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. O Senhor Jesus é a nossa cabeça. Não são pastores, não são líderes ou tradições que comandam a igreja, mas Cristo, Ele é o líder e Ele que dá a direção, né, Rodrigo? Aprendemos essa semana. Não são as minhas ideias, não são as ideias do Rodrigo, mas é a ideia do Senhor que está na palavra dele. A palavra do Senhor que conduz a igreja, é o que nos conduz, o que nos direciona, é o que nos norteia. Não é o que eu penso, o que eu acho. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que não é bem assado. Não, é como a palavra diz. Não subestime a palavra do Senhor. Não substitua a palavra do Senhor. E nem use leak paper para mudar aquilo que você não concorda. Apenas se submeta à palavra do Senhor. É uma palavra difícil, amados. Mas antes de poder falar para vocês, essa palavra corta na minha vida. Antes de falar para vocês, ela tem que fazer parte da minha vida. Não nascemos prontos, nós somos moldados. Nós somos tratados. Muitas vezes nós somos moídos para que possamos reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é o centro da nossa vida. E ali Paulo chama que ele é o primogênito dentre os mortos, porque ele foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado, garantindo a nossa própria ressurreição, amados. Vibre com isso. Jesus ressuscitou num corpo glorificado, e isso garantiu a nossa ressurreição e um corpo glorificado eterno. Amados, no Antigo Testamento, mostrou outras ressurreições antes de Cristo, que ocorreram por intermédio de profetas. Deus usou Eliseu, por exemplo, para ressuscitar o filho da viúva. Porém, todos que ressuscitaram antes de Jesus morreram. Jesus é o único que permanece vivo eternamente. Jesus Cristo vive. E por isso nós podemos crer no amanhã. Louvado seja o Senhor. Jesus voltou da morte com o corpo glorificado, imortal, incorruptível, eterno. Ele é o primeiro dos outros que virão. Ele foi o primeiro de nós. Ainda haverá ressurreição guardando os cristãos, quando teremos a segunda vinda de Cristo, e os salvos também terão os seus corpos incorruptíveis, perfeitos, e viverão eternamente nos céus, nos novos céus e na nova terra. Versículo 19. Cristo, a plenitude de Deus. Versículo 19, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Vimos que na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus. Gálatas 4:4 vai falar o seguinte: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei. Isso se refere ao momento histórico, escolhido por Deus para a vinda de Jesus Cristo, o momento em que todas as preparações divinas foram completas e se manifestadas na história para a vinda do Cordeiro, para a vinda do Verbo.
O Senhor preparou. Jesus não simplesmente não veio num tempo aleatório. Ele foi na plenitude. Quando tudo estava pronto, a história estava pronta. Quando a terra estava preparada, Deus enviou o seu Filho. De uma maneira soberana. Nascido de mulher. Não para que alguém pudesse falar, ele veio de uma maneira diferente, não, ele veio que nem cada um de nós. Meu filho foi ontem numa conferência de ciência e a pessoa palestrante falou sobre a morte de Jesus. A maneira que ele foi conduzido à igreja. Comentava com a Estela, não sei se nós, nesse corpo, resistiria o flagelo que Jesus recebeu. A dor que ele recebeu. Porque ele era homem. Ele sangrou, ele foi dilacerado. E o Rafael falou que essa mensagem foi muito forte. Que as crianças que foram junto ficaram impressionadas com a maldade do homem. Diante do nosso Salvador. Como nós sabemos, ele foi sem dizer uma palavra. Ele se entregou porque ele quis. Ninguém obrigou. Deus se entrega por cada um de nós. Isso me envergonha às vezes. É o tempo certo, o tempo oportuno para o cumprimento do plano de Deus. Quando o Messias chegou para redimir a humanidade e o Evangelho pôde ser difundido mais facilmente devido às condições do mundo daquela época. Agora vemos, diferentemente que Paulo fala, que diz que agora vemos a plenitude da divindade está em Cristo. Ele é plenamente Deus, ele é plenamente homem, não há falta alguma nele. Isso é fundamental porque significa que Cristo é suficiente para a salvação de cada um de nós. Não precisamos de revelações, não precisamos nada além do Evangelho, não precisamos de médium, não precisamos de ídolos, não precisamos de superstições. Cristo é suficiente. Em Cristo nós temos tudo. Paulo ensina que Cristo é a plenitude, nele nada nos falta. Ele não apenas nos salvou, mas ele é o sustentador de tudo e de todos. Versículo 20 e 22. O reconciliador pelo sangue da cruz, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos, no entendimento pelas obras mais que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Havendo feito paz pelo seu sangue na cruz. Paulo aqui revela algo interessante, que ele mostra que toda a criação ela foi afetada pelo pecado. Toda a criação foi afetada pelo pecado. Não existe ninguém que não foi afetado pelo pecado. Mas aqui ele diz que através do sangue na cruz, nós tivemos paz com Deus. Diante da cruz, nós somos lavados, nós somos tratados, nós somos livres, como nós já vimos várias vezes, livres da garra do pecado.
Nós estamos alienados, separados de Deus, inimigos na mente e na obra. Mas o Senhor nos reconciliou, nos reconciliou. Lembram lá em Efésios 2:1? Mortos em nossas transgressões e pecados. Essa era a situação do homem. Essa é a situação do homem sem Cristo. Essa é a situação desse mundo tenebroso, aonde pessoas estão desvirtuando a criação do Senhor, onde as pessoas estão adulterando até mesmo o homem e a mulher, o homem criando coisas, o homem acrescentando coisas, que são pessoas que estão mortas em suas transgressões e pecados. Mas louvado seja o Senhor, porque o Senhor Jesus também morreu pelo pecador, por esse pecador. Não sabemos como, não sabemos quem são, não sabemos de que maneira, mas o Senhor é soberano sobre todas as coisas, Ele salva quem Ele quer, da maneira que Ele quer, aonde estiver. Lógico que nós temos os frutos, mas o Senhor é soberano, não esqueça disso. Antes de apontarmos o dedo para um pecador, olhe para você. Olhe para você. Antes de sentenciarmos alguém à morte eterna, olhe para você. Olhe para você. Cristo, pela sua morte, trouxe a reconciliação. A paz com Deus custou o seu sangue, custou o sacrifício perfeito do Filho. Por isso, hoje podemos ser apresentados diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. No dia do grande julgamento, no terrível dia, no dia do Senhor, onde todos seremos julgados. A palavra diz que é o terrível dia, onde não dá mais tempo para voltar atrás. Onde não dá tempo mais para se arrepender. Hoje nós estamos vivendo num tempo cheio de conflitos. Basta você abrir a internet, basta você abrir a televisão. Vivemos num mundo envolvido em guerras, divisões, ódios, homem contra homens. Mas, amados, a maior de todas as guerras, onde todos nós estamos em total desvantagem, sem saída, condenados à morte, condenados à derrota, era a guerra do homem contra Deus, mas a guerra terminou na cruz, amado. Jesus apaziguou a ira de Deus em nossas vidas, e em Cristo somos mais do que vitoriosos. Romanos 8, 37, 39, que diz: em todas essas coisas, porém, somos mais vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas que virão, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Nada pode nos separar do Senhor, nada. Finalmente, no versículo 23, perseverança na fé. E Paulo aqui usa de uma maneira que muitas vezes nos desafia. Que ele vai falar: e vocês que no passado eram estranhos inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. É antes do 23 agora, porém, ele os reconciliou, anterior do 22, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Observem o que está escrito logo depois.
se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não deixando afastar-se da esperança do evangelho que vocês ouviram, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, no qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse porém, contudo, todavia, que Paulo fala, se é que vocês permanecem firmes na fé, alicerçados, firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram. A reconciliação de Cristo nos chama a permanecer firme no evangelho, amados. Paulo está alertando os colossenses e alerta a igreja hoje, alerta a igreja essa manhã, alerta isso à igreja todo dia. Todo dia. Não se afastem da esperança do evangelho. Não se afaste da esperança do evangelho. Hoje nós vemos que muitas vezes pessoas que começam bem, mas abandonam a fé diante de pressões e facilidades do mundo. Isso é um perigo que nós corremos, todos nós corremos. As oportunidades que o mundo tem oferecido. Amados, ninguém disse que seria fácil. É um preço que, apesar de não podermos fazer nada, mas alguém fez no meu lugar. E diante desse preço que foi pago pela minha vida e pela sua vida, nós temos que estar atentos. Permanecendo na esperança do evangelho. Observando cada ação nossa, amados. O que vemos, o que escutamos. Temos que nos policiar. Temos que estar atento com algo que nos afasta do Senhor. E como nós sempre falamos, nós temos uma facilidade enorme de nos distrairmos através disso. A facilidade que nós temos de desviarmos da verdade. Desviarmos da esperança. A verdadeira fé, ela é constante, mesmo em meio às tribulações. Somos desafiados a permanecermos firmes. Não nos deixemos abalar por ventos de doutrina, por modismos espirituais ou pelas lutas e dificuldades do nosso dia a dia. Cristo é o Senhor da criação, é o cabeça da igreja, é o reconciliador da humanidade com Deus. Nele encontramos toda a plenitude, toda a esperança. Portanto, olhemos para Cristo, permanecemos firmes na fé, vivemos como reconciliados, santificados, inculpáveis, irrepreensíveis diante dele, para a glória daquele que nos salvou pelo sangue na cruz. Vamos na conclusão. Paulo nos apresenta aqui a grandeza de Cristo. Se alguém perguntar quem é Cristo na sua vida, você pode usar essas palavras, essas grandezas de Cristo. Primeiro, ele é o sustentador do universo. Segundo, ele é o cabeça da igreja. Terceiro, nele habita toda a plenitude de Deus. Quarto, ele é o reconciliador pela cruz. Quinto, ele nos chama a preservar na fé. Porque, amados, temos algo separado para cada um de nós, guardado pelo próprio Senhor. Algo que nem altura, nem profundidade, nada pode tirar de cada um daqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. Isso é uma garantia.
A garantia não sou eu. A garantia é Cristo, Filho de Deus. Deus. Ele é a garantia da nossa salvação. Essa mensagem nós precisamos gravar em nossos corações. Cristo é supremo e suficiente. Não precisamos de outro mediador, não precisamos de revelação, não precisamos de outros caminhos. Nele temos tudo que precisamos. Salvação, a esperança da vida eterna. Vamos orar, amados. Pai eterno, te louvamos, Senhor, pelo teu grande amor, pela ressurreição, pela redenção dos nossos pecados e pela vida eterna. E que todo tempo possamos reconhecer a tua grandeza em nossas vidas e que jamais substituamos a tua verdade. Forja-nos, Senhor, homens e mulheres dispostos a viver o teu ide e que sejamos aqueles que revelam a esperança que existe em teu nome. Amém, amém e amém. Amém, amados? Amém. Que a graça de Deus, o amor de Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco hoje e sempre. Amém?